Olá, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui para buscar ao Senhor mais uma vez. Olha, eu não sei como foi o seu dia hoje, mas se você está cansado, se você está preocupado com alguma coisa, ou se você está em dúvida em relação ao seu futuro, essa palavra é para você hoje. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente se sente deslocado aonde a gente está, não é verdade? Às vezes a gente acha que está num emprego errado ou que a gente está numa igreja errada, não é verdade? Quantas pessoas hoje estão insatisfeitas com a própria igreja? Ou talvez você ache que nasceu numa família errada. Irmãos, por incrível que pareça, tem muita gente que pensa assim: a família dos outros é sempre a melhor, por que será que eu fui nascer no meio desse povo que é tão difícil de lidar? Irmãos, eu vou falar uma mensagem aqui hoje que vai mexer muito com o seu coração. É uma mensagem que o Espírito Santo colocou dentro de mim e eu quero falar principalmente com você que muitas vezes já fez esta oração aqui, ó. Senhor, eu não aguento mais. Me tira daqui, me tira desse emprego, me tira dessa situação financeira, me tira dessa casa onde só tem briga, me leva para outro lugar. Ou seja, se você já fez essa oração pelo menos uma vez, então você sabe o quanto essa oração é dolorosa. Ela veio marcada, por muitas batalhas que você vem enfrentando ultimamente. Você que está cansado de lutar e não ver nenhuma mudança. Irmãos, muitas vezes a gente acha que o amor de Deus se manifesta tirando o sofrimento de nós, não é assim? Mas muitas vezes Deus faz algo que a gente não gosta, mas que é necessário. Deus permite o sofrimento, Ele permite o deserto e Ele acalma o seu coração. Ele muda o seu coração. O problema é que quando Deus fica em silêncio, a gente começa a duvidar, a gente começa a achar que Deus não está com a gente, que Deus já nos abandonou. Irmãos, por isso eu quero mostrar aqui agora o que Deus faz quando a gente está no meio do conflito, no meio da dificuldade, e você vai ficar impressionado com o que eu vou falar aqui, tá bom? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Olha, eu sei que tem muitas pessoas que têm acompanhado as orações aqui diárias e elas ainda não são inscritas. Então, clique no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo, ative o sininho da notificação, porque todo dia eu quero te ajudar na caminhada com Deus e você vai começar a entender a Bíblia de um jeito muito fácil, tá bom? E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, irmãos, fala a respeito do povo de Israel. A Bíblia conta em certo momento que eles estavam no pior momento da sua história. A cidade de Jerusalém, que era o lugar da presença de Deus, agora estava destruída. O templo, que era o centro da fé daquelas pessoas, estava em ruínas e muitos homens e mulheres israelitas, eles tinham sido levados como prisioneiros e agora estavam acorrentados, estavam em uma terra inimiga, que era a terra da Babilônia. Agora pensa comigo, irmãos, a Babilônia não era só um lugar distante, era o centro da idolatria, da feitiçaria, de tudo aquilo que Deus abomina, que Deus detesta. Era um lugar de humilhação, um lugar de saudade, um lugar de desespero. E o povo de Israel estava ali, vivendo como estrangeiros, cativos, sem esperança nenhuma de voltar para casa. E no meio desse cenário de puro desespero, Deus começa a usar um profeta. Isso mesmo, sempre quando a gente está no meio do conflito, você tem que abrir os seus ouvidos, porque é a hora que Deus quer falar. E Deus começou a usar o profeta Jeremias. E agora pense comigo uma coisa, o que você esperaria de uma carta que foi escrita por Deus, é claro, através do profeta Jeremias, em relação à situação difícil que você estaria vivendo? Irmãos, talvez vocês esperariam Deus falar o seguinte: olha, acalme o coração de vocês, o resgate está chegando, preparem-se para vocês fugirem. Mas, irmãos, não foi nada disso. O que Deus falou, olha, é uma das coisas mais surpreendentes de toda a Bíblia. Eu vou ler para você, Jeremias capítulo 29, o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem hortas e comam o que elas produzirem. Olha isso aqui, irmãos, vamos parar para pensar no impacto disso aqui. Deus está dizendo assim, ó: eu deportei vocês, ou seja, Ele assumiu a responsabilidade. Não foi um acidente, não foi uma derrota de Deus, foi um plano. E no meio desse plano, a ordem não é para entrar no modo de sobrevivência, não é para ficar de malas prontas esperando a libertação. Não, a ordem é para viverem. Deus falou assim, ó: construam casas, morem nelas. Ou seja, não é algo temporário. Deus estava falando, é para vocês criarem raízes. E Ele então continuou dizendo: plantem hortas, ou seja, comece a trabalhar, tenham paciência, tenham fé de que vocês estão ali para colher. Ou seja, irmãos, Deus está falando assim: parem de ficar olhando as circunstâncias,
Pare de ficar pensando em fugir daí e comecem a florescer onde eu plantei vocês. A Babilônia agora é o lugar de vocês, então vivam aí, vivam o presente e continuem me buscando. Eu sei, irmãos, que isso parece injusto, não é verdade? Como é que a gente pode florescer numa dificuldade, num lugar tão terrível? Como é que aquele povo, irmãos, podia ter alegria numa terra cheia de dor e de sofrimento? Mas a verdade é que Deus estava fazendo algo muito mais profundo do que libertar o povo. Ele queria curar o coração deles, tá entendendo? Eles precisavam aprender que Deus não é um Deus de lugares, um Deus de pessoas. A presença do Senhor não estava presa em Jerusalém. Ele era o Deus também lá na Babilônia. E para que eles aprendessem a ter um propósito, mesmo longe de casa, eles teriam que aprender a viver, a trabalhar, a ter família, a ser uma bênção exatamente onde eles não queriam estar. Ou seja, eles não estavam esquecidos, eles estavam posicionados no lugar certo. Amém? Eu costumo dizer, irmãos, que o lugar mais seguro da terra não é nos Estados Unidos, não é na Europa, não é em Dubai, não é em lugar nenhum, irmãos. É aonde Deus quer que você esteja. É o centro da vontade de Deus para você, entende? Por isso que é muito importante você orar comigo aqui todo dia, porque assim você vai alinhando o seu coração. Assim você vai buscando a Deus diariamente, meditando na palavra e o Senhor vai te conduzindo, tá certo? Quando você orar na sua casa, quando você lê a Bíblia, aí Deus então ele vai trazendo uma direção nova, ele vai te mostrando o que você deve fazer, certo? Irmãos, eu estava pensando aqui numa coisa muito interessante que a Bíblia fala também. Muitos séculos depois de tudo isso que eu li para você aqui, o apóstolo Paulo também escreveu uma carta que com certeza o Espírito Santo instruiu ele para escrever aquela carta. E essa carta era para uma igreja que também estava vivendo em sua própria Babilônia, vamos assim dizer. Era a cidade de Filipos. Para você que não sabe, a cidade de Filipos era uma colônia romana, era cheia de corrupção, era um lugar onde ser cristão era ser diferente, era ser perseguido. Então o apóstolo Paulo falou para eles algo muito parecido com o que o profeta Jeremias disse. E Paulo não falou assim, irmãos, saiam daí, fujam desse lugar. Não, olha só o que ele disse lá em Filipenses capítulo 2, o versículo 15. Ele disse assim,